Salve, salve, concurseiros! Vamos lá, galera, começando o nosso módulo 2 de raciocínio lógico. Para quem não me conhece, sou Almeida Júnior, tá aí o meu e-mail, professor.almeidajunior@gmail.com. Então esse e-mail aí você pode mandar algum tipo de dúvida, ou quiser conversar alguma coisa comigo, de concurso, de uma forma geral, tal. O que você quiser aí pode mandar o e-mail. Tem muita pergunta, tem muita dúvida, eu estou respondendo aí na medida do possível, mas vou responder todo mundo. Beleza, pode mandar aí seu e-mail, vai ficar lá na caixa, uma hora chega a sua vez e eu respondo. Beleza? Outra ferramenta aí, galera, é o seguinte, lá no Itinerante, a gente tem um fórum de discussão. Então, se você tiver alguma dúvida, posta lá no fórum. Porque lá no grupo de Itinerante, tanto eu como outro professor ou algum colega seu, concurseiro lá, vai poder te ajudar. Então usa também essa ferramenta aí de aprendizado, beleza? E mais uma vez, meu objetivo aqui é fazer você acertar todas as questões na prova. Vamos lá, galera! Mais um módulo aí. Vamos começar a nossa aula de hoje, módulo 2. Mas antes da gente começar aí o nosso módulo, para você que só adquiriu o módulo 1 e você que não adquiriu o módulo 1 e você que adquiriu o módulo 1, mas já tem um tempinho que estudou, vamos fazer uma revisão dos conectivos para você não chegar aí na frente e dizer que o professor é maluco, que não está entendendo nada e está pulando muita coisa. Então vamos fazer aqui só uma revisão rápida dos conectivos. Galera, primeiro de tudo, eu tenho que saber como é que construa uma tabela verdade. A gente viu isso em detalhes também no módulo 1. Mas vamos revisar aqui. É o seguinte, eu preciso saber de quantas linhas eu vou precisar para construir minha tabela verdade. A gente vai usar isso durante esse módulo aqui agora. E como é que era mesmo? É 2 elevado ao número de proposições. E esse número de proposições aqui não é qualquer. Ele tem que ser proposições simples. E qual era a outra característica? Características distintas. Então tem que ser simples e distintas. Essas são as duas características. Aqui, meu amigo, eu tenho duas proposições simples, P e Q. E elas são diferentes? São. Uma é P e a outra é Q. Então é 2 elevado a 2 igual a 4. Minha tabela verdade tem 4 linhas. Está aqui já construída. E agora, já revisou esse conceito de tabela verdade. Como é que eu preencho a parte das proposições simples aqui? Eu vou até a metade da tabela, não é isso? E preencho com verdadeiro. Ó. Verdadeiro, verdadeiro. Como eu tinha 4 linhas, então vão ser 2 verdadeiros. E a outra metade eu preencho com falso, falso e falso. Beleza. E o que? Aqui eu vou alternar, pessoal. Uma é verdadeira, a outra é falsa. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Beleza. Vamos revisar aqui, ó, o conectivo I. No I, meu amigo, o que é que você tem que lembrar? O I, ele vai ser verdadeiro. Você lembra da palavrinha ambos. Ambos. Vai ser verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então eu tenho que ter verdade para dar verdade, senão é falso. Ou seja, aparecer um único falso no I, as duas proposições vão ser falsas. Então, aparecer um falso, lenhou. Aparecer um falso no I, lenhou. Tem que ser as duas verdadeiras. Na primeira linha aqui, ó, verdade, verdade, no I vai ser o quê? Verdade. E nas outras, ó, verdade, falso. Apareceu um falso, lenhou. Aqui, ó, apareceu um falso no P, já era. Apareceu duas vezes o falso. Então, piorou, só bastava um. E agora eu tenho 2, aqui também é falso. Então já tenho aqui a minha tabela verdade do I. Lembrando que aqui é revisão, por isso que a gente está um pouquinho rápido aqui. No OU, pessoal, meu símbolo OU, ele pode vir assim na sua prova, ou pode vir lá escrito também OU. O OU, bastou uma, então lembra da palavra basta. Basta, isso tem que vir na memória na hora. Bastou uma ser verdadeira, o OU é verdadeiro. Então vamos procurar aqui, ó. Verdade com verdade, bastava só uma. Já tem 2 até, então dá verdade. Ó o P é verdadeiro. Então isso aqui é verdadeiro. O P agora é falso, mas o Q é verdadeiro. Bastava uma, verdade. E a última linha, pessoal, eu tenho falso e falso. Esse é o único caso no OU que vai dar falso. Ou seja, quando as duas forem falsas. Beleza? Agora, e que operador é esse aqui, Almeida? Aqui é o OU exclusivo. E o que eu vou lembrar do OU exclusivo? O bizu da gente lá que a gente passou é lembrar do símbolo diferente. Ou seja, quando os valores lógicos forem diferentes, o OU exclusivo é verdadeiro. Então, no OU exclusivo, vou lembrar do símbolo diferente. Então, quando eu tiver verdadeiro e falso, ou tiver falso e verdadeiro,
Isso vai ter valor lógico de verdade. Nos outros casos, vão ser falso. Em paralelo a isso, vamos discutir logo aqui o bicondicional. Quem é que lembra aí do bicondicional? Eu disse para você lembrar do sinal de igualdade no bicondicional. Porque no bicondicional, meu amigo, você lembra do sinal de igualdade e ele vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Quando eu tiver verdade, verdade, ou quando eu tiver falso e falso. Então, nesse caso aqui, eu tenho verdade. Então, perceba que o ou exclusivo, ele é o oposto do bicondicional. Não vá confundir essa zorra. Então, você tem que lembrar na sua prova lá que o ou exclusivo é diferente. Repete 100 vezes. Ou exclusivo, lembro do diferente. E o bicondicional, eu lembro da igualdade. Então, vamos preencher agora a tabela verdade. Ó, pessoal, primeira linha aqui, ó. Verdade com verdade. O que é que acontece? São iguais. Se são iguais, aqui é verdadeiro. Já aqui, meu amigo, vai ser falso, porque me interessa quando eles são diferentes. Segunda linha, verdade e falso são diferentes. No ou exclusivo, diferentes, beleza, da verdade. Já aqui, da falso, é sempre o contrário. Aqui, ó, falso e verdade. Valores lógicos diferentes. No ou exclusivo, beleza. Já no bicondicional, isso aqui é falso. Na última linha, eu tenho valores lógicos iguais, falso e falso. Então isso é ótimo no bicondicional. Isso aqui vai ser verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Então repare que a negação, um é a negação do outro. Quando um é verdadeiro, o outro é falso. E agora, Almeida, só faltou a implicação. Eita zorra, não lembro como é a implicação. Lembra sim, tem que lembrar daquele caso especial que quando eu saio de algo verdadeiro implicando em algo falso. É a única coisa que eu tenho que lembrar na implicação. Porque esse é o único caso que dá o quê? Que dá falso. É o único caso que dá falso. Então vamos procurar ele. Onde é que está aí? Verdadeiro implicando em falso. Está aqui na segunda linha, ó. O P é verdadeiro e o Q é falso. Então, somente nessa segunda linha que a implicação vai ser falsa. E o resto, Almeida? O resto, meu amigo, trivial. Coloca tudo verdadeiro. Beleza? Foi rapidinho aí, porque é revisão. Então, isso aí foi revisão dos conectivos que a gente vai precisar. E essa parte de tabela verdade também a gente vai precisar nessa aula. Vamos embora! Meu amigo, vamos entrar agora no conceito de equivalência. E quando a gente está discutindo aqui teoria, eu sempre vou num ritmo mais tranquilo. Quando você chegar aí na parte de... A gente chegar na parte de resolução de questão, aí a gente liga o turbo, que você já vai ter decorado, já vai estar bem acostumado com a teoria. E aí questão tem que ser rápido, porque na prova você tem que ganhar velocidade. E se você achar um pouquinho, que eu estou um pouquinho acelerado, você dá um slow aí no vídeo ou repete o vídeo. Vamos embora! Equivalência, o que é que ele diz? Duas proposições são equivalentes, e na sua prova pode vir assim, ele dizer que duas proposições são equivalentes, ou logicamente equivalentes, quando? Quando o resultado de suas tabelas verdades são iguais. E às vezes também, pessoal, em prova a questão vem disfarçada. Ele não cobra o conceito de equivalência de forma direta, explícita. Ele não diz lá, por exemplo, julgue se tais proposições são equivalentes a tal proposição. Ele diz, pergunta direto. Meu amigo, as tabelas verdade dessas duas proposições são iguais, aí você tem que construir as tabelas verdades e comparar. A não ser que você já conheça a equivalência, como a gente vai ver mais na frente, a gente vai ter que conhecer pelo menos 3 equivalências de cor, de coração, vai ter que guardar essas 3 equivalências. Mas por enquanto, guarde aí o conceito. O que é o conceito de equivalência? O conceito de equivalência é só isso aí. Duas proposições são equivalentes, ou logicamente equivalentes, tanto faz, quando o resultado de suas tabelas verdades são iguais. Beleza. E agora? A gente vai precisar de um símbolo, meu amigo, para representar a equivalência. Então, na sua prova, o símbolo de equivalência vai aparecer com isso aqui, ó, como se fosse um sinal de igualdade aqui, você vem até aqui, e um sinal de maior e menor. Não confunda com o sinal do bicondicional, que é esse aqui, ó, uma setinha fina, só tem uma seta. Esse aqui tem 2 traços. Então, na sua prova, esse cara aqui é o sinal de equivalência. Sinal de equivalência. É assim que vai aparecer na sua prova. Beleza, vamos embora. Um exemplo agora, pessoal. O que esse exemplo aqui está me dizendo? Deixa eu pegar aqui a caneta. Esse exemplo está me dizendo o seguinte, ó, que P implica em quê? Vamos aprender a ler aqui, ó. P implica em quê? O que é isso aqui? É equivalente. É equivalente. Isso aqui significa equivalente a não Q implicando em não P.
Meus amigos, por que eu escolhi esse exemplo? Porque esse exemplo, ele traz a equivalência mais importante para o concurseiro. Todos não, mas 90%, ou se não mais, 95% dos problemas de equivalência vai sair com essa equivalência aqui, tá? A não ser que ele mostre para provar pela tabela verdade. Mas quando você precisar de equivalência, vai ser esse cara. Então, meu amigo, você precisa decorar ele. A gente vai ver isso mais na frente, mas já vou te dar o bizu aqui, ó. Então, eu tenho P implicando em Q. E como é que eu decoro essa zorra, Almeida? Fácil, só são 2 passos. O primeiro, você vai fazer o seguinte: vai trocar aqui, ó, a posição das proposições. Então, o Q vai para frente e o P vai para frente, o Q vai para frente e o P vai para trás. Você inverte a ordem. Depois eu nego. Acabou. Só isso, ó. Já cheguei aqui, ó, que P implica em Q é equivalente a não Q implicando em não P. Beleza, decora isso aí já. Mas aqui, no nosso exemplo, como a gente está discutindo um conceito teórico, eu preciso provar o que o nosso conceito disse. O nosso conceito disse que 2 proposições são equivalentes quando elas têm a mesma tabela verdade. Então, eu preciso construir a tabela verdade desse cara, desse de cá e comparar. Então, vamos lá. Para construir a tabela verdade, você já sabe que aqui eu tenho 2 proposições simples, vai dar uma tabela verdade com 4 linhas. Então, vamos lá. Coloco aqui o P, o Q e o P implicando em Q. Traça aqui as colunas, a gente viu muito isso aí no módulo 1. Né? Bota aqui, ó, 4 linhas. Beleza, 1, 2, 3, 4 linhas. E agora, como é que eu preencho a primeira coluna? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A segunda eu alterno, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza, e a implicação, Almeida? Eu tenho que lembrar daquele caso chato, que é o caso quando eu tenho verdadeiro implicando em falso. Por quê? Porque esse é o único caso que dá falso, meu amigo. Então, ele está aqui, ó, na segunda linha. Então, nesse caso aqui dá falso e o resto dá verdadeiro. Então, eu já tenho aqui o resultado da tabela verdade, que é a minha última coluna. Já tenho aqui o resultado da tabela verdade para o P implicando em Q. Beleza, nenhuma novidade. Já tinha até revisado isso aqui. Vamos lá. Agora, para o segundo cara ali, ó, o não P, não Q implicando em não P. Novamente, eu tenho 2 proposições, vão ser 4 linhas. Então, eu tenho P, tenho Q, vou precisar do não Q, vou precisar do não P e finalmente vou chegar no não Q implicando em não P. Pode fazer direto, Almeida, mais rápido? Sim, se você já tem prática, você pode acelerar e construir essa tabela verdade aí. Na hora da prova, você tem que ser o mais rápido possível. Senão acaba a prova, já era. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Beleza. Como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai preencher de novo usando nosso algoritmo. Vai até a metade, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E agora? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. E agora, negação. A negação, você já sabe o seguinte, bizu. O que é que a negação faz? Você que perdeu o primeiro módulo aí. A negação, ele inverte o valor lógico. Se eu tenho algo verdadeiro e nego ele, ele se torna falso. Se eu tenho algo falso e nego ele, ele se torna verdadeiro. Então é só trocar o valor lógico. Trocar o valor lógico. Então aqui, ó, se o Q é verdadeiro, ele não Q é falso. Se ele é falso, passa a ser verdadeiro. Se ele é verdadeiro, passa a ser falso. Se ele é falso, ele passa a ser verdadeiro. E na hora da prova, tem que ganhar velocidade na hora da prova. Tem que saber, concurseiro, tem que saber responder prova. Então aqui você olha na hora da prova, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí o que você vai fazer? Vai fazer, ó, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Já foi, meu amigo. Pode perder tempo, não. E agora, na implicação, quem é que eu vou comparar? Eu vou comparar o não Q implicando no não P. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Lembrar aqui que na implicação que o caso proibido é quando eu saio de verdadeiro para falso. Porque esse cara aqui dá falso. Então vamos procurar ele aqui, ó. Tá aqui na segunda linha, ó. Verdadeiro para falso, dá falso. O resto, ó, não tem mais nenhum verdadeiro falso. Então resta aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro. Então o que resta agora é a gente comparar as duas tabelas verdade. Então, vou comparar esse cara aqui em vermelho com o outro em vermelho. Ó. Deu o quê? Deu verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Bateu, meu amigo. Bateu. A gente acabou de provar que as duas tabelas verdade são iguais. Então, de fato, essas proposições aqui são equivalentes. Certo? Vamos embora.
Beleza, galera, vamos lá. Vamos responder agora aqui, ó, uma questão do CESP. Vou pegar aqui a caneta. O CESP, ao invés de cobrar direto aqui o conceito de equivalência, ele cobrou disfarçado, mas é o conceito de equivalência. Repare, diz o seguinte: julgue o item, a tabela verdade P implica em Q é igual à tabela verdade P implica em não Q, que implica em não P. Ora, ele quer saber se as tabelas verdade são iguais. Quando as tabelas verdade são iguais, eu tenho o quê? Eu tenho uma equivalência. Então, meu amigo, a gente tem aqui, ó, a primeira parte é o P implicando em Q. Já viu ali na resolução anterior, na nossa revisão, como é que é a tabela verdade desse cara. Só a segunda linha que era falsa, o resto é tudo verdadeiro. Ah, Almeida, mas se eu não lembrar isso aí na hora da prova, se não lembrar na hora da prova, você resolve rapidinho, monta a tabela verdade rapidinha e resolve. Assim, ó, bota lá P, Q, P implicando em Q, e bota as 4 linhas, faz um rabisco lá, você sabe aqui que é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A segunda você vai alternar, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Lembra que o único caso proibido é o verdadeiro chegando em falso. Esse cara é falso, o resto é tudo verdadeiro. Pronto, matou. Rapidinho você construiu essa tabela verdade. Agora, vamos construir a tabela verdade da segunda parte para a gente poder comparar. Então ele quer saber qual é o resultado dessa tabela, daquela proposição composta ali, qual a tabela verdade dela. Eu tenho aqui, meu amigo, 3 proposições. A princípio seria 2 elevado a 3 para encontrar o número de linhas. Só que eu preciso de proposições simples e distintas. São 3 proposições simples, mas o P veio repetido. Então só tenho 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então, a minha tabela verdade ela é suficiente com 4 linhas. Então, vamos lá. Construir aqui primeiro as proposições simples. P, Q. O que é mais que eu vou precisar? Eu vou precisar encontrar essa parte aqui do P implicando no não Q. Então, eu preciso conhecer quem é o não Q. Depois, eu vou ter que encontrar quem é esse cara implicando no não P. Então, também vou precisar saber quem é o não P. Então, P implicando em não Q. E, por fim, eu vou colocar aqui ó, o não P aqui para ficar todo mundo na minha sequência. Por fim, eu vou precisar do P implicando em não Q, que implica em não P. Beleza! Vamos colocar aqui e traçar nossas 4 linhas. Uma linha, 2 linhas e tá. 3, 4. Beleza! Vamos lá. O que é que eu faço aqui agora? Vou até a metade colocando verdadeiro, depois falso e falso. A segunda eu alterno. Você já está cansado de fazer isso aí. Verdadeiro, falso. O não que, a gente viu que inverte. Vamos aqui, pessoal. Na hora da prova você tem que ganhar velocidade. Aqui, ó. Foi alternando, tá vendo? Verdadeiro, falso. Então, na hora de preencher, você vai alternando também. Falso, verdadeiro. O não P, ele veio até a metade, ó. Verdadeiro e trocou. Falso. Agora você faz falso, verdadeiro. Beleza. Agora só faltam as implicações. Na implicação, meu amigo, você tem que lembrar que o caso proibido é quando eu saio de verdadeiro e implique algo falso. Esse é o único caso que dá falso. Isso, Almeida já me deu esse bizu. Vamos lá, galera. Onde é que eu tenho aqui o P? Eu tenho o P aqui e o não Q aqui. Onde é que eu saio de verdade e chego em falso? Ó, verdade e cheguei em falso. Na primeira linha. Então, isso aqui já dá falso. Saí de verdade e cheguei em verdadeiro. Não tem problema. Saí de falso, não tem problema nenhum sair de falso. Sair de falso não tem problema nenhum. Então, as outras linhas aqui são todas verdadeiras. Beleza! Agora é a última. Eu vou fazer a implicação P implicando não P, implicando no não P. Então, é essa coluna com essa. Vou pegar uma outra canetinha, outra cor aqui. Facilitar. É esse cara aqui implicando nesse aqui. Então, vamos lá. O único caso proibido é quando eu saio de algo verdadeiro e chego em algo falso. De falso para falso tem algum problema? Não, verdadeiro. De verdadeiro para falso, opa, é o nosso caso. Então esse cara aqui é ó, falso. De verdadeiro para verdadeiro, algum caso? Não, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro para verdadeiro dá verdadeiro. Então, meu amigo, a tabela verdade aqui, ó, desse último cara é verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos ver se bateu, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Bateu. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, de fato, essas duas proposições, P implicando em Q
e P implicando em não Q, implicando em não P, são equivalentes. Tem tabelas verdade iguais. Gabarito certo. Bora. Mais uma questão para a gente fixar esse conceito. De novo, CESP, prova aí da Polícia Federal, de 2004, ele diz o seguinte: julgue o item. As proposições tal, tal, tal e a proposição tal, tal, tal possuem tabelas de valorações iguais. Então, dizer que possui tabelas de valorações iguais é outra forma de dizer que elas são equivalentes. Agora, cuidado, que eu sempre dou o bizu aqui, ó. Olha o esparro aqui, pessoal, olha o esparro. Se você fosse um cara despreparado, o que é que você poderia pensar aqui, ó? Tentar fazer uma operação do seguinte tipo aqui, ó. P ou Q implicando em S. Aí você dizia, vou aplicar aqui uma espécie de distributivo, ó. Esse cara com esse operador aqui dá P implicando em S ou Q, aqui, ó, Q implicando em S. Veja que é justamente o que o examinador colocou. Examinador sacana, porque ele quer te pegar, rapaz. E aí, o que é que acontece? Você já ia marcar um certo aqui, mas isso aqui provavelmente vai ser errado. E você ia se lenhar, porque não é assim que responde a questão. E Almeida vai te mostrar como é que resolve isso aqui. Meu amigo, esse tipo de questão, você tem que construir a tabela verdade e comparar se as valorações são iguais. Então, vamos lá. Questão trabalhosa, mas concurseiro preguiçoso não passa na prova. Alternativa, pode deixar até uma questão dessa para o final, porque vai consumir seu tempo. Mas na hora que você ganhar velocidade, você consegue resolver isso aqui rapidinho. Vou fazer muito rápido só para você acompanhar. Vou fazer uma velocidade razoável aqui. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó. A questão é trabalhosa porque ela tem 3 proposições distintas. Então na minha equação é 2 elevado à terceira. Quanto é que dá isso aqui? Dá 8. Então vai dar uma tabela verdade com 8 linhas. A tabela é verdade grande da Zorra. Então se você for preguiçoso, já vai ficar com preguiça de fazer essa questão. Vai dizer, oh meu Deus, examinador sacana botou uma questão dessa. Mas pode ser o seu diferencial. Acertar uma questão dessa pode ser o seu diferencial. Então vamos lá. Primeiro eu coloco aqui as proposições simples. Ó. P, Q e S. Depois ele quer saber quem é P ou Q. E por fim, quem é P ou Q implicando em S. Vamos lá. Coloca aqui as colunas e eu vou precisar de 8 linhas. Então, vou tentar aqui caprichar. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha, sétima linha, oitava linha. Beleza, vamos lá. E agora? Agora tem 8 linhas, então eu vou até a metade, vou até a quarta preenchendo com verdadeiro. 1, 2, 3, 4. Depois troco. Falso, 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 falso. Na segunda cai pela metade. Se eu fui até, contei aqui 4, vou até a segunda agora, de 2 em 2. Verdadeiro, verdadeiro, trocou. Falso, falso, trocou. Verdadeiro, verdadeiro, trocou. Falso, falso. Agora de 1 em 1, vai se alternando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A gente viu isso lá no módulo 1, na parte de tabelas verdades. Então vamos lá. Agora o ou. O ou, meu amigo, você lembra que bastou uma verdadeira, é verdadeiro. Então a gente vai olhar essas duas aqui, ó. Repare que a primeira coluna aqui do P, até a metade ele é verdadeiro. Então o ou, meu amigo, vai ser verdade, com certeza até a metade. Depois você vê aqui ó, o Q. O Q tem 2 verdades aqui. Então aqui é verdadeiro, verdadeiro. Somente as duas últimas é que tem ambos P e Q falso. Então isso aqui é falso, isso aqui é falso. Agora vamos na implicação. E de novo, ao meio dessa implicação, as questões de prova adoram a implicação. E o caso falso é quando eu saio de uma verdade e chego em algo falso. Esse é o único caso falso. Então eu tenho que procurar ele aqui, ó. Aqui está o P, o Q, e aqui está a coluna S. Então, quando eu saio de algo verdadeiro e algo falso, que é problema. Agora vamos aqui, ó. Nas duas últimas linhas, eu estou saindo de algo falso. Então já não preciso me preocupar, porque eu me preocupava quando eu saía de algo verdadeiro. Então esses dois caras aqui são verdadeiros. Ótimo. Agora, tudo aqui é verdadeiro. Então no S, eu tenho que procurar onde é falso, porque é meu problema. Por exemplo, nessa segunda, saí de algo verdadeiro, cheguei em algo falso. Então esse cara aqui vai dar falso. Saí de algo verdadeiro, cheguei em algo falso. Esse aqui também vai dar falso. Saí de algo verdadeiro, cheguei em algo falso. Esse aqui vai dar falso.
E o resto, Almeida, é só preencher com verdade, meu amigo. Então, trabalhosa essa questão. A gente construiu aqui a tabela verdade. Vamos colocar essa tabela verdade aqui num cantinho para a gente conseguir espaço para continuar a resolução. Então, rapidinho aqui, ó, P ou Q implicando em S, tem a seguinte tabela verdade. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza. Vamos agora pegar aqui uma borracha, apagar essa tabela verdade e vamos construir outra. Beleza. Questão trabalhosa do CESP para ser policial federal. E depois ainda tem que passar na prova física. Não é fácil entrar na PF, meu amigo. Vamos lá. Essa proposição agora aqui, pessoal. P implicando em S ou Q implicando em S. De novo, eu tenho 3. Então, vão ser 8 colunas. Então, vou colocar aqui o P, o Q e o S. E ele quer saber quem é P implicando em S, quem também é Q implicando em S. E, por fim, P implicando em S ou Q implicando em S. Ótimo. Agora, vamos lá. Vou colocar aqui as minhas linhas, minhas colunas, perdão. E construir agora 8 linhas. Vamos lá. Construir uma tabelinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Vamos aí com 8 linhas. Como é que eu faço? Vem até a metade, preenchendo com o verdadeiro. Depois preencho com falso. 4 falsos. Agora vai ser de 2 em 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E agora, alternando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza. E agora, P implicando em S, meu amigo. A implicação, de novo, Almeida, está aqui já, ó. É o caso que eu tenho que lembrar quando eu saio de algo verdadeiro implicando em algo falso, é minha preocupação. Então, o P e o S. O P está aqui e o S está aqui. Comparar a primeira coluna com a última. Então, se eu sair de verdadeiro, eu tenho problema. Então, se eu tiver problema, vai ser nessas 4 primeiras linhas. Porque nas últimas, o P é tudo falso. Então, eu já posso vir aqui e colocar tudo verdadeiro, ó. É assim que se resolve prova, meu amigo. Agora, eu tenho que olhar aqui, ó. Já vi que tudo aqui é verdadeiro. Então, no S, eu tenho que me preocupar quando ele for falso. Ó. O S foi falso, aqui deu falso. O S foi falso, aqui deu falso. E as outras duas, verdadeiras. Matei. Agora, o Q implicando em S. Vou olhar essas duas colunas. De novo, quando é que eu tenho que me preocupar? Tenho que me preocupar quando é verdadeiro. Quando é falso, quando o Q é falso, já vai dar verdadeiro. Ó. Falso, falso, já preencho aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, já preencho aqui com verdadeiro. Beleza? Bizu, Almeida. Isso mesmo. Vamos embora. Aqui agora, ó. Quando eu saio agora de verdadeiro no S, o que é que eu tenho que me preocupar? Quando eu chegar em falso agora. Saí de verdadeiro, cheguei em verdadeiro, não tem problema. Verdade. Verdadeiro, cheguei em falso. Opa, problema. Falso. E agora, verdadeiro. E cheguei em verdadeiro, isso aqui dá verdadeiro. Verdadeiro, cheguei em falso, problema, dá falso. Meu amigo, a tabela verdade é desse tamanho, que você tem que ter um cuidado da zorra, porque se errar um aqui, perde a questão. Você vai perder um tempo danado, um trabalho danado e perder a questão. Então tem que fazer com bastante atenção. Agora o ou, meu amigo, o ou é como? O ou bastou uma verdadeira, é tudo verdadeiro. Então vamos procurar aqui nessa coluna onde tem verdadeiro. Aqui tem verdadeiro. Então já fui. Aqui tem verdadeiro, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui. É assim que resolve prova. Agora na coluna do P implicando S. Aqui é falso e falso, então de fato aqui dá falso. Ah, o que faltou foi aqui, ó. Teve um P verdadeiro. Então aqui deu verdadeiro. Repare, olha a tabela verdade agora. A gente precisa comparar. Vamos pegar aqui uma canetinha de outra cor para a gente poder comparar. Pegar uma caneta agora, caneta azul, meu amigo. Uma caneta azul. Vamos comparar as duas, ó. Essa aqui deu... a primeira linha deu verdadeiro, a primeira é verdadeiro. Bateu. A segunda deu falso e a segunda deu falso. Bateu. A terceira deu verdadeiro e a terceira deu verdadeira. Bateu. Opa! A quarta agora, meu amigo, uma deu verdadeira e outra deu falso. Então, problema. Deu problema aqui. Aqui, bateu essa aqui.
Essa aqui, a próxima, verdadeiro e falso, não bateu de novo. Não bateu de novo. E as duas últimas bateram. Então eu tive 2 lugares que não coincidiu, pessoal. E bastava só um para não coincidir. Então qual é o gabarito dessa questão? Um gabarito errado. Essas proposições não são equivalentes. E como eu mostrei no início, você podia tentar resolver utilizando aqui um algebrismo nessa questão e ia chegar nesse resultado e ia dizer que era verdadeiro. Essa que era a grande pegadinha dessa questão. Beleza? Então o conceito de equivalência é esse. São 2 proposições. De uma forma geral, nós estamos falando de proposições compostas e proposições que têm tabelas verdades, essa última coluna que a gente chega aí, com os mesmos valores. Esse aí é o conceito de equivalência. Gabarito errado nessa questão. Vamos dar uma pausa agora e agora a gente vai ver quais são as proposições que você vai ter que levar para a prova. Quais você vai ter que guardar de cor, vai ter que guardar de coração. Até já!